Em que consistem essas medidas? É uma excelente pergunta. Realmente ela representa a síntese de tudo aquilo que você me propôs para que nós conversássemos hoje. Abrimos o programa com uma pergunta bem ampla, né? Eu fiz aqui algumas anotações para tratar realmente de forma resumida acerca do que versam, sobre o que versam essas medidas a que você se referiu, tanto a lei editada pelo Congresso, como as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, com ênfase aos aspectos de justiça criminal e os aspectos carcerários de combate à disseminação da Covid-19, né, dessa pandemia. Olha, primeiramente, e já começando tratando acerca de uma consideração que você fez no início do programa. Essas políticas que vêm sendo adotadas, né, no sentido de tratar acerca do sistema carcerário, acerca da justiça criminal, de forma específica como um fator estrutural de possível disseminação dessa pandemia. Qual seria o objetivo, né? Seria retirar de forma indiscriminada pessoas do sistema carcerário? Seria... né? Então nós vamos começar a tratar desse ponto. Né? Esse é a égide da questão. O CNJ ele considerou, certo, que as pessoas que estão dentro do estabelecimento prisional, e não só do estabelecimento prisional, mas também adolescentes que estão dentro de estabelecimentos voltados para internação ante a prática de atos infracionais, certo? Eles seriam potenciais fatores de disseminação desse vírus, uma vez que eles mantêm contato com o mundo exterior. Alguns regimes prisionais admitem trabalho externo, por exemplo. Presos provisórios, eles têm direito, eventualmente, numa mudança do panorama processual, a sair da prisão. Então, essas pessoas, mantendo o contato com o ambiente externo do estabelecimento prisional, tendo que ir e voltar, tanto ele poderia trazer a doença para dentro de um ambiente onde as pessoas ficam aglomeradas e confinadas, e, portanto, seria cataclísmico para uma questão de saúde pública das pessoas que estão internas, como ele poderia levar essa doença para o ambiente externo e contaminar os seus familiares, as pessoas que estão perto dela, e dar início à cadeia de contaminação. Então, a política é adotada pelo Estado brasileiro, pelo Conselho Nacional de Justiça, aqui como um instrumento, como uma instituição que faz parte do sistema ao qual o Estado brasileiro é o todo, né? O Conselho Nacional de Justiça, que é apenas uma instituição que compõe o Estado brasileiro, ele adota com os olhos voltados à saúde pública, à saúde de todos, de nós que estamos aqui em liberdade plena e das pessoas que estão lá dentro, de forma conjunta. Não há como você dissociar uma coisa da outra. Então não são medidas para beneficiar ou para preservar os internos, as pessoas que estão submetidas a algum tipo de restrição de liberdade, mas a sociedade como um todo, inclusive eu, você, todos que estão nos assistindo. Dentre os atos normativos que você citou, o que mais merece uma atenção especial nesse momento é a recomendação número 62, certo? Que ela veio a ser publicada no dia 17 de março de 2020, é bastante recente, né? E nela são criadas regras específicas para presos provisórios e para aqueles que já estão cumprindo condenações definitivas, considerando a natureza de cada uma dessas restrições de liberdade. E eu peço licença para começar fazendo uma breve diferenciação entre uma coisa e outra. Pois não. O preso que ainda não foi condenado e que no curso do processo, por questões de gestão processual, para assegurar que o processo tenha um resultado útil,
evitando que ele, por exemplo, turbe as investigações, destrua provas, ou mesmo se evada, ele fuja para que não venha a ser aplicada a lei penal no fim do processo, ou seja, aquelas medidas que são destinadas a assegurar um resultado útil do processo, ou aqueles indivíduos que são perigosos e que, portanto, precisam estar cautelarmente presos para assegurar o interesse público, o interesse social, eles têm medidas que são voltadas para eles. E existem as medidas que são voltadas àqueles que já foram considerados culpados em sentença judicial, ou seja, já houve uma ampla análise das provas produzidas contra esse indivíduo e ele foi considerado autor de uma determinada infração penal e por isso está recolhido a um estabelecimento prisional. E existem medidas que são destinadas a atender crianças e adolescentes. Como você pode observar, Fernando, e todas as pessoas que estão nos assistindo, trata-se de uma medida bastante complexa. E você me pediu para falar resumidamente. Agora, é difícil nós ponderarmos de forma resumida algo tão complexo. Se por acaso eu me estender muito e você quiser fazer me interromper de alguma forma, você vai me avisando. Eu vou fazer aqui vou destacar aqui apenas o que me conviu a notar, certo? Acerca da leitura que eu fiz desses atos. Quais são as pessoas que são o principal alvo dessas medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça? As pessoas que são consideradas como grupo de risco, certo? Da doença, elas são os principais alvos dessa medida. E é recomendado à autoridade judicial, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, que observe que as pessoas que cometeram crimes ou condutas análogas aos crimes, nos casos de crianças e adolescentes. E assim, somente uma nota técnica. Adultos, nós dizemos que cometeram crimes. Crianças e adolescentes, quando cometem condutas que são tipificadas como crimes, nós dizemos que cometeram atos infracionais. Então, daqui por diante, eu vou utilizar sempre essa diferenciação, certo? Crime para adultos, atos infracionais para adolescentes. Essas pessoas que cometeram condutas que são consideradas, que são tipificadas na lei penal, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que estejam presos de forma provisória, ou seja, no curso do processo, eles não foram condenados ainda, há uma recomendação que haja uma revisão dessas decisões. Em que sentido? Quando a restrição cautelar da liberdade, ou seja, a pessoa está presa sem condenação por mais de 90 dias e não tenha cometido nenhuma conduta com violência ou grave ameaça à pessoa, é recomendável que seja revista essa determinação dessa prisão e substituída a prisão por uma medida de natureza cautelar. Por exemplo, as famosas tornozeleiras eletrônicas ou a liberdade eletronicamente monitorada. Você coloca um equipamento que permite que o Estado tome conhecimento onde é que aquele indivíduo que se encontrava preso está circulando. Ele é posto em liberdade e ele fica sendo monitorado. Em relação às presas ou adolescentes apreendidas, que sejam gestantes, lactantes, aquelas que estão amamentando, que sejam mães ou responsáveis de crianças até 12 anos e que sejam responsáveis por pessoas com deficiência ou que possuam alguma comorbidade pré-existente. Trocando em miúdos, comorbidade pré-existente é alguma doença que a coloque dentro do grupo de risco. Ela tem doenças respiratórias graves, tem a diabetes, entre outras que nós já estamos cansados de ouvir nos noticiários falando sobre elas. Certo? E pessoas que estejam provisoriamente recolhidas em estabelecimentos com um número de pessoas recolhidas superior à capacidade estimada para aquele estabelecimento. Ou seja, que estejam superlotados. E a lógica disso tudo que eu estou citando, ela é bem óbvia.
Essas medidas elas são voltadas para pessoas que teriam potencial de óbito e bem como levando em considerações as questões ambientais, onde a disseminação da doença se tornaria muito mais fácil e levaria a prejuízos cataclísmicos para as pessoas que estão ali recolhidas e, obviamente, também para as pessoas que estão no ambiente externo. Certo? E ainda, né, dentro dessa temática e fazendo o possível para tratar de forma mais resumida, ainda existem regras que são específicas para pessoas condenadas. Esses aqui já têm uma decisão que considerou culpado por aquilo que ele está sendo acusado. Então nós não estamos mais falando daquelas pessoas que estão apenas respondendo a um processo. Esses aqui já estão efetivamente condenados. Leva-se em consideração doutor fatores dos quais eu Jonas, já tratei.